Sua empresa vende muito e você não vê a cor do dinheiro. Claro que essa é uma situação porque de fato a sua empresa não está dando lucro. E aí você deve se perguntar, existe uma solução para esse problema? Quais seriam as causas para essa situação? Bem, então nos acompanhe aqui nesse vídeo, assista até o final que eu irei dar as respostas para essas suas perguntas, te dar dicas e orientações que vão fazer com que você tenha um direcionamento para sair dessa situação ruim que a sua empresa possa estar passando. Antes eu gostaria de me apresentar, eu sou Fábio Dutra, sou contador e empreendedor. Você está no canal Mindset Empreendedor. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita agora, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e quando chegar lá no final, caso você realmente goste desse vídeo, dê o seu like. Isso vai ser muito importante aqui para o nosso canal. Vender, vender, vender e não ter resultado, não ter lucro. Essa é uma situação triste e que ninguém quer ter isso na sua empresa. Mas a notícia boa para você é que sim, existe solução para esse problema. Claro que isso não é uma receita de bolo, que se você seguir ali como está escrito, que todos os problemas estarão resolvidos. Não, não é bem assim que funciona. Vai ser necessário da sua parte alguns sacrifícios. Em alguns momentos, você vai ter que cortar na própria carne para você conseguir ter o resultado almejado, que é sair da dificuldade em que a sua empresa possa estar passando. Nós vamos identificar quais são as possíveis causas que estão causando esse problema na sua empresa. Após essa identificação dessas causas, se ela realmente for aquilo que está acontecendo na sua empresa, aí você vai ter o direcionamento para corrigir esses problemas e fazer com que a sua empresa volte a andar nos trilhos e volte a dar lucro, que é o que você pretende, é o que você almeja e é o que todo mundo quer nas nossas empresas. Então, Fábio, diz aí quais são essas possíveis causas. Causa número 1, falta de gestão na sua empresa. Aqui eu estou falando da falta de gestão como um todo, não um ponto específico. Por exemplo, falta de organização, falta de controle, falta de processos, falta de gestão de estoque, se o seu caso for uma empresa de comércio, falta de compromisso dos donos com a sua própria empresa, falta de compromisso dos colaboradores com essa empresa. Pode ter certeza que tudo isso junto será uma catástrofe para a sua empresa. Então você deve corrigir imediatamente qualquer uma dessas falhas, se esse for o seu caso. Então é importante que você tenha em mente a gestão da empresa em todos esses aspectos é fundamental para que você consiga realmente com que a sua empresa possa alcançar todos os objetivos traçados por você. A segunda causa, a falta de gestão financeira. Observe que no item anterior eu falei da falta de gestão como um todo e lá eu não citei a questão da gestão financeira, porque a gestão financeira ela é tão importante que merece um item só para ela. E isso é um ponto muito importante e delicado para qualquer empresa, seja ela comércio, indústria ou serviço. Então, quais seriam os erros de uma gestão financeira de uma empresa? Podemos iniciar essa relação de erros falando sobre a questão de você misturar o dinheiro da PJ com o dinheiro da pessoa física. Em hipótese nenhuma você deve fazer com que haja essa mistura. O que é de um, o que é de outro é de outro. Tenha isso na cabeça porque isso é importantíssimo. Você precisa ter uma conta PJ, uma conta da empresa para a movimentação de todos os recebimentos e pagamentos da sua empresa. Você conhece os números da sua empresa? Você tem isso na palma da sua mão? Você tem um fluxo de caixa determinado? Isso faz com que você tenha previsão de receitas e previsão de despesas. Você faz um controle financeiro rigoroso da sua empresa? Se sua resposta foi não para qualquer uma dessas perguntas que eu acabei de fazer, isso por si só já determina o porquê que a sua empresa vende e você não vê lucro, porque você não vê o dinheiro. Porque uma das falhas em qualquer um desses itens que eu acabei de falar já vai comprometer a sua rentabilidade, vai comprometer o lucro da sua empresa. Então aqui é importante que você implante todos esses itens que eu acabei de falar e caso você tenha alguns já em andamento e outros não,
reestruture, coloque todos em práticas, porque esse vai ser um dos passos importantes para que a sua empresa volte a andar no trilho, volte a crescer, volte a fazer com que você realmente tenha alegria nos resultados gerados por essa sua empresa. A causa número 3 que a gente pode falar aqui agora é o erro na precificação. Você pode ter certeza que se você errar na precificação do seu produto ou do seu serviço, é uma sentença de morte para a sua empresa. Você deve ter todos os custos, todas as despesas da sua empresa planilhadas. Isso vai determinar exatamente, você vai poder mensurar exatamente tudo aquilo que a sua empresa tem de gastos e tem de custos para que ela possa funcionar. Você precisa saber exatamente qual é o percentual do seu imposto, seja ele sobre produto que você vende, sobre mercadoria que você vende ou sobre o serviço que você presta. Você precisa saber quais são as suas despesas ou seus custos fixos e variáveis. Sabendo tudo isso, aí sim você vai poder estabelecer a sua margem de lucro. Qual o percentual que você precisa para custear todas essas despesas, todos esses custos e ter uma sobra que seria o seu lucro. Então, é importantíssimo que você tenha tudo isso mensurado para que você saiba exatamente qual a margem necessária para que a sua empresa dê lucro. Você percebeu que isso não é fácil? Muito pelo contrário, é complicado, é difícil, só que é super necessário que você faça dessa forma para que você realmente possa ter na palma da sua mão, possa ter na sua visão exatamente quanto que a sua empresa vai gerar de lucro para você. Eu vou te fazer aqui uma pergunta. Você sabe exatamente quais são os 2 erros gravíssimos que você pode cometer na precificação do seu produto ou do seu serviço? O primeiro erro é você colocar um percentual simplesmente por colocar. Por exemplo, você compra uma mercadoria por X e coloca uma margem, digamos aí, de 30%, de 40%, sem ter exatamente noção do que eu disse há pouco, que é você ter planilhado todos os seus custos e despesas. Por quê? Você colocar um percentual aleatório de 30%, de 40%, pode ser que não seja suficiente para você custear tudo que você precisa e ainda ter lucro. Então esse é o primeiro erro. E o segundo erro é você colocar o seu preço de venda do seu produto ou do seu serviço simplesmente baseado no mercado em que você se encontra, baseado no seu concorrente. Por que que isso é um erro? O seu concorrente tem uma estrutura diferente da sua, ele tem um fornecedor que pode ser o mesmo seu ou não. Então tudo isso faz com que os custos e despesas do seu concorrente sejam diferentes do seu. Então você, evidentemente, que você tem sim que se basear no preço médio do mercado, mas você não pode utilizar isso sem ter noção exata da sua realidade, do seu custo, da sua estrutura, de tudo aquilo que você precisa para o seu funcionamento. Então esse é um erro muito comum e gravíssimo que muitas empresas acabam cometendo simplesmente porque vão lá de maneira grotesca. Ah, o meu concorrente vende por X, eu vou vender pelo mesmo preço. Não é assim, então muito cuidado com isso. E aqui vai um grande alerta. Preço errado é atestado de falência para a sua empresa. Acerte na precificação e pode ter certeza que vai ser o primeiro passo para que a sua empresa saia do vermelho e passe a te dar lucro. Agora vamos falar da 4ª causa possível que possa estar te causando prejuízo, possa te estar causando transtornos em relação às finanças da sua empresa. Essa 4ª causa nada mais é do que despesas excessivas ou desnecessárias e mais os chamados custos invisíveis, que são realmente um perigo para qualquer empresa. Você precisa ter uma visão clara e ampla da sua empresa. Eu já falei isso aqui ao longo desse vídeo algumas vezes. Então você precisa ter o controle, ter a noção de tudo que está acontecendo na sua empresa. Você precisa saber se a sua estrutura está inchada, se ela está grande demais para suas necessidades. Você tem que avaliar se você tem colaboradores a mais do que você precisa, a mais do que a sua necessidade. Por exemplo, você pode ter 8 colaboradores, sendo que 4 ou 5 resolveria a sua situação, atenderia à necessidade da sua empresa. Então,
Tome cuidado com isso. Você deve analisar se o espaço do seu comércio, da sua empresa, ele está subutilizado. O que significa isso? Se o espaço que você tem, você pode explorar, fazendo com que haja um aumento da sua receita, sem aumentar custos, sem aumentar despesa. Então avalie exatamente o espaço que você tem e projete uma possibilidade de aumento da receita, porque isso também vai impactar o seu caixa e a sua rentabilidade. Avalie se a sua opção tributária está correta. Acredite, isso afeta e muito a vida das empresas, principalmente as empresas de serviço. O que acontece? Muitas das vezes você escolhe um CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica, errado. Isso vai impactar diretamente no seu imposto. Você vai estar pagando mais imposto do que realmente você pagaria se o seu CNAE estivesse correto. Então, senta com seu contador, avalie se realmente a sua opção tributária está correta de acordo com o CNAE da sua empresa. Isso é muito importante. E algo que quase ninguém vê, que são os custos invisíveis. E quais seriam esses custos invisíveis que impactam na rentabilidade da sua empresa? Estoque excessivo. Às vezes você compra mais do que o necessário. E o que acontece fazendo isso? Você vai ter perdas. Você vai ter mercadoria vencida. E mercadoria vencida é prejuízo, porque você perdeu não só a mercadoria, como o dinheiro que você pagou aquela mercadoria. Desperdícios. Cuidado com desperdícios. O local que você armazena o seu produto, isso é importante, porque isso pode gerar excesso de umidade ou algo parecido e que você acaba perdendo aquela sua mercadoria, aquele seu produto. Avalie se a sua empresa está pagando a conta de energia elétrica ou de água de acordo com aquilo que realmente você gasta, porque muitas das vezes você está tendo desperdício. E isso também vai aumentar o seu gasto com energia elétrica ou com água. Então avalie também essa situação. Um aluguel caro demais. Isto é um custo invisível. Por quê? Às vezes o aluguel que você está pagando para a sua loja, para a sua sala, está acima do preço de mercado. Isso também vai impactar no seu negócio. E por fim aqui a gente pode falar sobre furtos. É evidentemente que é algo que não está no seu controle, mas que você consegue evitar que haja furtos. Então, isso também acaba impactando no resultado da sua empresa e é algo que você não vê de forma palpável. Então, avalie essa questão e evite o máximo que aconteça. Se isso estiver ao seu alcance, procure sim evitar a possibilidade de furtos. Então, tudo isso que foi falado aqui, você deve avaliar, você deve analisar, você deve corrigir, porque sem a menor dúvida isso vai impactar diretamente na questão do seu lucro, da sua rentabilidade, do seu resultado. Então agora nós vamos falar da quinta causa que pode estar atrapalhando a sua empresa, os seus resultados. Simplesmente é você não ter a sua contabilidade como um verdadeiro parceiro da sua empresa, o verdadeiro braço direito que você precisa. Isso é um grave erro e que com certeza vai te atrapalhar e muito no dia a dia da sua empresa, para que você busque tudo aquilo que você planejou e não está conseguindo realizar, não está conseguindo alcançar. A contabilidade tem que estar ao seu lado. Por quê? Porque ela que vai trazer as informações que você precisa para que você tome decisões, para que você dê um passo atrás para dar 2 passos à frente. E esses números, essas informações, elas vêm de onde? Da sua contabilidade. Uma empresa sem uma boa contabilidade, simplesmente porque você quer economizar no honorário que você paga para essa empresa, é pensar pequeno. É você realmente não estar dando valor na sua empresa, no seu negócio, porque é algo que não faz sentido. Eu já falei aqui, a contabilidade é o seu braço direito. Então, dê valor, porque é de lá que vai vir tudo o que você precisa para que a sua empresa realmente te dê o lucro que você tanto sonha que você não está conseguindo. E isso, pode ter certeza, você estará fadado ao fracasso se você realmente não trazer para junto de você a sua contabilidade ou a sua contabilidade não vir para ficar ao seu lado. Porque muitas das vezes a culpa não é sua, mas sim daquele profissional contábil ou daquela empresa contábil. Então reflita bastante sobre isso. Eu já escutei muitos empresários falando: mas eu tenho o Sebrae ao meu lado. Eles é que são o meu consultor, eles que me ajudam quando eu preciso.
Isso na teoria é muito bonito, mas na prática não é bem assim, porque eles não estão junto de você no dia a dia, eles não conhecem a fundo a sua realidade, eles te dão a teoria. Tá, e aí? Se você não estiver preparado e capacitado, isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, não se iluda. O Sebrae é importante? Claro que é, eu não estou falando isso, mas ele não substitui, não vai substituir o que você precisa, que é uma contabilidade competente, uma contabilidade participativa e que esteja ao seu lado para identificar e te ajudar a corrigir as suas falhas e as suas dificuldades. Valorize e confie na sua contabilidade. Isso vai mudar o jogo. Pode apostar nisso que você vai ganhar com certeza. Então agora eu vou fazer um resumo para você. Pegar tudo isso que eu falei até agora e resumir. Tudo que eu falei até agora são algumas possibilidades de causas. Evidentemente que podem existir outras que eu não citei aqui. Por isso é necessário analisar a fundo, buscar ajuda, identificar outros possíveis problemas e aí sim, identificou, analisou, vá para a prática, corrija esses problemas, porque isso vai impactar a fundo no resultado da sua empresa e aí o que vai acontecer? Você vai ver sim a cor do dinheiro que você não via antes e aí você vai ver a cor do dinheiro, você vai ver esse dinheiro entrando no seu bolso porque a sua empresa passou a gerar lucro. Então é isso, pessoal. Esse é o conteúdo que eu preparei para você falando sobre esse importante tema e que pode ajudar você e a sua empresa. Espero realmente ter ajudado você, ter ajudado a sua empresa. Mas se por acaso você ainda tem alguma dúvida, aqui na legenda desse vídeo você vai encontrar todos os nossos contatos. Venha conversar conosco, porque vai ser um prazer poder ajudar a sua empresa a voltar a caminhar a passos largos em busca do seu sonho para que você alcance todos os objetivos que você planejou lá no início das suas atividades. E mais uma vez eu te convido, se você não for inscrito ainda aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, dê o seu like, isso vai ajudar bastante aqui no nosso canal. E se você tiver alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários que eu pessoalmente irei responder para você. Eu vou ficando por aqui, te desejo muito sucesso, um forte abraço e até o próximo vídeo.